Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Eveline Picker. Eu sou a fundadora da Conversa Integrando Saberes, uma empresa-escola que facilita conversas significativas em grupo, criando ambientes de aprendizagens transformadores. No vídeo passado eu falei sobre a empatia e hoje eu vou falar qual é a relação da empatia com o medo. Empatia é estar na presença do outro, ouvindo o outro sem julgamentos. É você ter uma conversa sem julgar, sem avaliar o outro em certo, errado, bom ou mal. Simplesmente se colocar à disposição do outro para ouvir. O que o medo tem a ver com isso? Qual que é a relação do medo e a empatia? O medo é aquilo que nos trava, é aquilo que nos prende numa determinada situação, que nos impede de progredir. O medo, então, é um obstáculo. E para lidar com medo, assim como para lidar com o obstáculo, a gente precisa enfrentar, superar, passar por cima daquele obstáculo. Então, o medo, ele precisa ser enfrentado. A gente precisa conhecer o nosso medo para enfrentar ele e superá-lo. Numa relação, o medo ele pode se manifestar como um julgamento. Quando a gente está numa relação, seja num grupo ou a dois em um diálogo, a gente geralmente tem o hábito de julgar a fala do outro, de querer enquadrar a fala do outro no nosso quadrado. Porque quando a gente julga, quando a gente limita a pessoa, a gente tem mais controle sobre a pessoa. Na nossa cabeça e na nossa vida diária, a gente não reflete muito sobre isso, então a gente acaba fazendo isso. A gente julga aquela pessoa, coloca ela dentro de um quadrado, limita aquela pessoa e aí a gente pode controlar aquela pessoa. Então o medo, ele é o pânico do descontrole. O medo nada mais é do que a nossa necessidade de controlar as coisas e as pessoas. A gente, na verdade, tem medo do desconhecido. A gente tem medo do que é novo para nós. Por isso que a gente manifesta isso em forma de julgamento, em forma de avaliação. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, isso é adequado, isso é inadequado. Então a gente limita uma pessoa, uma fala, uma situação para conseguir controlar, porque a gente tem medo do desconhecido. E quando a gente pratica a empatia, quando a gente não quer colocar a pessoa ou a fala da pessoa dentro de um quadrado, quando a gente não quer controlar, o medo ele vai sendo enfrentado. Quando você aceita a fala e a presença do outro como ele é, sem querer colocar dentro do seu quadrado, você está enfrentando o seu medo. Você está conhecendo o novo, você está se abrindo para o desconhecido. E isso era enfrentar o medo. Então, quando você pratica a empatia, quando você aceita o outro sem julgamentos, você cria espaço para se permitir viver o novo, para conhecer a fala e a presença do outro na sua manifestação plena, sem querer enquadrá-lo. E aí você enfrenta o seu medo. O medo, então, ele está relacionado com a empatia. Quanto mais a gente pratica a empatia, mais a gente enfrenta o medo. E quanto mais a gente enfrenta os nossos medos, a gente pratica a empatia. E as relações em grupo, a dois, são uma ótima oportunidade para a gente perceber isso. Perceba isso em você. Converse com uma pessoa e veja lá dentro de você, internamente, se não existe essa vontade de controlar. Quando você desconhece a fala da pessoa, quando você acha estranho ou esquisita a fala da pessoa, você automaticamente quer colocar a sua opinião ou quer enquadrar, mesmo que em pensamento. Às vezes você não verbaliza, mas no seu pensamento isso acontece. Então vai exercitando apaziguar esses julgamentos dentro de você e deixando a empatia florescer no lugar, ok?
Se você tem dúvidas quanto a isso, a essa relação do medo, da empatia, pode me mandar um e-mail, pode escrever aqui nos comentários do vídeo ou mandar pelo inbox do Facebook. Eu vou adorar receber o seu feedback, ok? Por enquanto é isso, até o próximo vídeo, até mais e obrigada!